Fala pessoal, tudo tranquilo? Para você que está chegando agora, meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal literário. Faz um tempinho aqui que a gente não tem um novo vídeo, eu saí de férias, tirei umas semanas de descanso e por isso que a gente não conseguiu produzir aí como mais conteúdo para vocês, mas vamos retornar aos poucos agora com os nossos vídeos, né? No de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Theodor Dalrymple, Viagens aos Confins do Comunismo. Esse livro sai aqui no Brasil pela Realizações, na coleção Abertura Cultural. E esse é um dos livros que eu coloquei aí como 6 livros que eu pretendo ler aí ao longo do ano de 2024. Já tem vídeo aqui no canal para Assassino da Lua das Flores. Se você não viu, vou deixar aqui no box de informações, o card, né? E inclusive também o vídeo de 6 livros aí para você saber quais são esses livros. Esse aqui é o segundo aí desse desafio e vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, o Theodore Dalrymple é um escritor muito conhecido na Inglaterra. Ele é britânico, também conhecido nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Realizações vem fazendo aí um trabalho muito bacana de publicação das obras desse escritor. Ele, na verdade, se chama Anthony Daniels, ele é um psiquiatra, um ex-psiquiatra forense, e aí ele passou a partir dessas experiências como psiquiatra, escrever diversos ensaios em jornais. Esses ensaios viraram livros, e a gente tem aí uma série, mais de 10 livros aqui no Brasil desse escritor, que para mim é uma das principais referências aí da literatura não ficcional contemporânea. Ele tem até um livro de não ficção, mas a base da escrita do Dalrymple é de não ficção, ensaios, críticas culturais, né? Eu defino como um crítico cultural. Aqui nesse livro, o Fyodor Dalrymple é um livro até que traz um Dalrymple aí até mais jovem, porque ele escreveu esse livro aí nas experiências que a gente já vai falar daqui a pouquinho, em 5 países comunistas, viagens que ele fez ali no final da década de 80, no início da década de 90, aquele período que marcou o colapso da União Soviética. O Dalrymple viajou para 5 países para colher e falar das experiências que ele teve nesses locais, né? Como esses locais desenvolviam aí o marxismo. Então, eu não vou tratar especificamente de cada um dos 5 países, porque o vídeo ficaria muito longo e talvez eu estragasse um pouco a experiência de leitura de um livro que já antecipadamente eu recomendo. Com algumas ressalvas que eu falei ao final, mas recomendo aí a leitura. Bom, quais são esses 5 países? Albânia, Romênia, a Coreia do Norte, Vietnã e Cuba. Na verdade, na ordem do livro, Albânia, Coreia do Norte, Romênia, Vietnã e Cuba. Então, o Dalrymple ele viaja para esses 5 países, ele explica como ele chegou a esses países, porque, sobretudo, Coreia do Norte, Albânia e Romênia tinham restrições muito severas para receber turistas. Então, por exemplo, na Albânia ele vai contar aí com uma ligação que existia entre o país e uma certa comunidade no Reino Unido. Na Romênia também ele conta com uma autorização especial, uma agência local que o leva. Na Coreia do Norte, a Coreia do Norte na época esperava sediar Olimpíadas, não conseguiu. Passou a sediar alguns jogos comunistas. Então ali tinha um contexto, não vou dizer esportivo, não é muito bem a palavra, né? Mas tinha um contexto ali, então eles convidaram aí certas pessoas. O Dalrymple acabou entrando aí nesse balaio, vocês vão ler o livro e vão entender como. Então ele viaja para esses países. No contexto do Vietnã e de Cuba já um pouco diferente, já não tinha essas restrições. Então, eu não vou contar aqui como funcionou a viagem dele em cada país, porque, como eu disse, vou estragar a experiência de leitura se o fizer. O que eu vou fazer aqui é um apanhado geral do que foi visto nesses países e por que esse livro é tão importante, no sentido de demonstrar que, embora algumas pessoas propaguem que o comunismo acabou, e o comunismo acabou de fato quando a gente considera
construção de sociedade, né, de país, Estado, mas não como pensamento que ainda nos assombra. Então, o que ele tem aqui, dessas viagens, ele vai verificar o que talvez seja o pior elemento do comunismo e o que torna esse sistema abominável, que é a destruição da individualidade. A destruição do ser humano pensando como indivíduo, tendo as suas próprias aspirações, os seus próprios desejos, os seus vícios, as suas virtudes. Então, o que ele vai demonstrar aqui é que em cada um desses países, principalmente na Albânia, na Coreia do Norte, um pouco na Romênia e em Cuba, de formas distintas, é uma destruição da capacidade do indivíduo de pensar como alguém individual. Então, você vai ter aqui a demonstração de que em busca de uma utopia, que é uma utopia, porque o ser humano ele tem as suas individualidades, então é impossível fazer com que todos pensem da mesma forma. Só de forma ditatorial, só de forma na base da força mesmo, é que se é possível destruir as aspirações do ser humano em sua individualidade. Então, é isso que esses regimes fazem. Então, você vai ter episódios assim, terríveis. Na Albânia, por exemplo, você tem um culto à personalidade daquele que foi o ditador por um monte de tempo, o Enver Hoxha. Então, um culto à personalidade, tudo tem o nome dele, os museus são para tratar dele. Situações bizarras, como por exemplo, os habitantes da Albânia não podiam receber correspondências de outras pessoas, não podiam enviar correspondências para fora. Isso tudo era investigado e se acontecesse de alguém pegar e alguém do governo desconfiar que aquilo seria uma propagação contra o regime, essas pessoas eram executadas. As pessoas não podiam, por exemplo, sair da Albânia. A Albânia era extremamente fechada. Ela não tinha conexão com nenhum outro país, nem mesmo com os comunistas da época. Ela rompeu com a União Soviética e com a China. As pessoas não podiam atravessar a fronteira para a Iugoslávia, que também era comunista. As pessoas não podiam atravessar a fronteira para a Grécia porque elas eram fuziladas, elas não podiam sair de lá. Então, tem esse aspecto. Na Coreia do Norte, por exemplo, toda a arquitetura, toda a construção do país era uma demonstração do indivíduo como um nada. Então ele cita até uma situação lá que as pessoas tinham que passar por baixo da estrada, porque a estrada ela não era aberta às pessoas, elas eram extremamente largas. Então você tinha aí uma demonstração de que o indivíduo, naquele contexto de Estado planificado, era um nada, que tinha que passar por baixo da terra. E tem uma situação muito bizarra que durante o período que ele estava lá, ele vê uma loja, então ele entra nessa loja, ele observa um pouco o comportamento das pessoas, acha estranho, ele pega uma caneta e ele tenta comprar essa caneta. O estranho do comportamento das pessoas é que aparentemente as pessoas entravam, subiam os degraus da escada, passavam no caixa, saíam e de uma forma repetitiva. Então ele vai tentar comprar uma caneta e ele vê que as pessoas, na hora que ele tenta mesmo pagar, todo mundo fica completamente estarrecido, assustado, não sabiam o que fazer, porque aquilo na verdade é uma encenação. Não havia possibilidade de se vender produtos na Coreia do Norte. Aquilo foi uma encenação preparada os estrangeiros que lá estavam, né, para tentar demonstrar que ali existia algum tipo de comércio, mas isso não existia na verdade. Então, na Coreia do Norte, tudo, não, esse é um episódio específico, mas vários episódios, apresentação do hospital, de escolas, tudo completamente encenado. Tudo encenado para que se passasse uma ideia de normalidade daquele regime que lá estava. Um outro aspecto muito bizarro dessa situação, aí a gente vai agora para a Romênia, na Romênia, o período dele na Romênia coincidiu com a queda do Ceausescu, né? O ditador Ceausescu e a mulher que eram quem governavam a Romênia e governaram a Romênia durante décadas. A Romênia foi o único país da cortina de ferro, né?
dos comunistas do leste europeu, que aqui o regime comunista foi derrubado violentamente através de uma revolução. Dalrymple estava lá e assistiu aí a fuga dele, que é uma coisa grotesca. Ele foge de helicóptero, o helicóptero cai, aí eles são presos e depois executados. A Romênia, ele começa narrando a experiência na chegada na Romênia com a guia explicando algumas coisas, tratando com ele algumas situações. Ele pega um carro e aí ele cita que algumas conversas eram perigosas na Romênia porque se acreditava que acho que 1/3 da população trabalhava para a Securitate, que era a polícia secreta romena, extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Então, ali você tem já uma demonstração de uma sociedade tomada pelo medo. Uma sociedade tomada pelo medo que denunciava os outros para o regime, talvez por complacência, conivência ou medo. Então, ali na Romênia, ele vai tratar dessas situações, ele passa um bom período lá, rodando o país. E o que mais chamou atenção é que no final ele encontra com uma pessoa que é filho de uma agente do Partido Comunista, e aí ele vai descrever uma situação que é muito comum, né, nesses regimes, que é uma situação de corrupção. Não vou falar qual é a situação, mas vocês vão ler aí que é uma demonstração clara de que, como dizia o Orwell em A Fazenda dos Animais, né, todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros. Então, esse contexto desses países é extremamente doentio, sabe? Como o indivíduo foi relegado a segundo plano por causa de uma utopia perversa que só poderia culminar em uma ditadura. Porque como as pessoas têm aspirações diferentes, desejos diferentes, é impossível querer que elas voluntariamente queiram, né, viver num regime onde todo mundo é igual, onde todo mundo vai partilhar das mesmas coisas. Só existe uma forma de fazer isso, que é no braço de ferro, né? Que é na mão forte, porque aí você priva as pessoas de comprarem algo, de quererem algo a mais, de tentarem evoluir nas suas carreiras, na sua vida cotidiana, de escolher para onde quer ir, se quer morar fora, se não quer morar fora. Então, somente regimes assim é que conseguem manter todo mundo numa sociedade igual. Então, esses são aspectos desses 3 países. Eu não citei Cuba e o Vietnã por 2 razões específicas. No Vietnã, o Dalrymple chega não no final do regime comunista, porque o Vietnã é comunista oficialmente até hoje. É um dos 5 países do mundo que adotam o comunismo como um sistema aí eu confesso que não me lembrar esse sistema de forma de governo, mas assim, o regime de governo deles é comunista, é um partido único, Partido Comunista do Vietnã. Mas há uma distinção muito grande no Vietnã, e é até a partir daí que o livro começa a ficar verdadeiramente interessante, é a crítica que eu vou fazer lá na frente, mas porque o Vietnã, embora comunista na foto, o Vietnã mudou porque o comunismo vietnamita levou a população a uma extrema pobreza e o governo se viu obrigado a mudar de direção, até inspirado um pouco no que a China já vinha fazendo. Mudar de direção e permitir o livre mercado. Então, o Dalrymple vai descrever situações muito interessantes de como as pessoas, com a permissão que o governo deu, começaram a movimentar a economia, começaram a sorrir de novo, porque podiam vender arroz. Ele cita aqui um caso da venda do arroz, que era racionado, passou a se permitir a venda, as pessoas começaram a enriquecer, cidades foram ficando mais dinâmicas, existia vida naqueles locais, vida que você não via na Coreia do Norte, na Albânia, na Romênia. Então, o Vietnã é o ponto alto do livro, por quê? Porque ele contrasta justamente com aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, de sociedades completamente sem vida. E por que elas eram sem vida? Porque não há vida numa cidade, não há vida numa sociedade se você não permitir que o indivíduo seja protagonista de sua própria história. Então é isso que a gente vê no Vietnã,
O capítulo do Vietnã é fantástico, ele traz vida ao livro, e eu não citei o Vietnã por conta dessa questão, e não citei Cuba porque Cuba talvez seja a Coreia do Norte de amanhã. Cuba, não sei se será, mas no contexto aqui é mais ou menos isso. Cuba é aquele país que, por conta de um regime completamente doentio, levou a sua população à pobreza e não se vê nesse país uma esperança de uma melhora. As pessoas que lá estão, elas sabem disso, elas sentem isso. Por mais que o país até tenha conservado algumas coisas na arquitetura, a beleza natural, né? Tudo isso, a alegria do povo cubano, mas em termos de prosperidade, você sente aqui uma desolação muito grande, porque o regime passou-se do ponto ali, você já não tem mais a possibilidade de uma vida, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, no Vietnã. Então, partindo dessa, né, da análise dos 5 países, a gente vai ter então agora algumas ressalvas que eu tenho. Essas ressalvas eu não sei se elas acontecem exatamente porque você tinha aí um outro Darwin mais jovem escrevendo, ou se é por conta dos países. O livro ele é um pouco entediante nos capítulos da Albânia e da Coreia do Norte, né, que são os primeiros. Por quê? Porque parece que você está lendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A monotonia desses países, das histórias, é assim, absurda. Eu acho que cansa, e principalmente a gente mais crítico a esse tipo de regime, eu sou, você fica meio cansado, porque você está lendo a mesma coisa, e são países diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes, mas tudo é exatamente igual. E então você tem o culto à personalidade, líderes com apelidos assim, bizarros, que eles se auto-intitulam, estátuas dos líderes, acho que não vou nem chamar de líder, dos ditadores, é melhor dizendo ditadores, dar nome aos bois, né? A estátua dos ditadores, tudo isso. Então é um pouco maçante. E aí eu não sei se ele é maçante porque o Dalrymple tinha um outro estilo de escrita que você não vê nos livros novos dele, ou se é por conta do país. Eu tendo a achar que a segunda opção é a mais possível, embora a gente saiba até que na juventude você, não que os jovens sejam, a experiência ajuda a você a pegar certos atalhos. Então, os livros mais novos do Dalrymple têm atalhos que eu acho que esse aqui não tem. Então, é um problema superar esses capítulos, mas a gente tem que ter o foco de entender o contexto, o que o livro objetiva, né? Então, ele não quer só contar as experiências maçantes, ele quer deixar claro o que essas experiências maçantes, o que são essas experiências maçantes. Então, o que é um país comunista? É isto, né? Não é só a questão do maçante, é a matança de opositores, é a impossibilidade de você se desenvolver como indivíduo, como eu já disse, é a falta de produtos, né? É a monotonia das cores, das roupas que as pessoas vestem, dos edifícios, a pobreza dos locais. Então, tudo isso é um problema. A Romênia, ela tem um pouco disso, mas como a Romênia ela já existia um furor social, embora adormecido, para derrubar os cetescos, você tem aqui um pouco de uma sociedade que quer acordar, e que quer acordar de sua própria complacência. Então, ele é bem crítico aos romenos aqui em uma série de passagens. Nós vamos ver que aquilo que aconteceu lá talvez não tivesse acontecido se os romenos tivessem sido um pouco menos complacentes. Então a Romênia começa um pouco uma mudança que a gente vai chegar no Vietnã com um pouco com mais vibrância. Então o capítulo do Vietnã é o ponto alto do livro e termina com Cuba, com aquele gostinho amargo, né? A gente tem em Cuba algo assim, como um local que tinha tudo para ser próspero, passou a não ser por conta do desejo doentio de 2 pessoas. E aí ele cita nominalmente o Fidel Castro, os Castro, vai, 2 não, 3 pessoas. Os Castro, o Fidel e o Raul,
e o Che Guevara, né? Então, final do livro aqui, ele tece críticas assim, ferrenhas ao Che Guevara, que são muito bem-vindas e vale muito a pena verificar. Então, a minha ressalva é essa. Talvez um pouco pelo tema, o livro ele é maçante em poucos momentos. Então, eu já li vários livros do Dalrymple, esse não é o melhor, mas ele não é o melhor por conta desse aspecto um pouco maçante, mas eu não sei dizer se o maçante é realmente por conta dele, mas sim por conta desse contexto aqui dos países que são completamente iguais. E aí é algo interessante, né? Curioso. Quando a gente lê essa situação, esse livro, e vê o quão maçante o quão ignominioso é esse regime, a gente chega em 2024 e apesar de a gente não ter o comunismo como uma bandeira oficial, a foice e o martelo, mas o espírito comunista ainda nos assombra. A ideia de impedir que as pessoas sejam elas próprias, de que tenham aspirações próprias, de que tenham desejos próprios, cometam erros, acertos, que a partir de seus próprios esforços elas consigam mover a sociedade, que a gente não tenha que prestar contas por conta do nosso comportamento, ser igual em tudo, ter comportamentos ditados por certas instâncias de poder, instâncias de influência. Tudo isso é um aspecto do marxismo. Né? O que o marxismo queria era isso. E, infelizmente, o marxismo tem vencido. Então, o livro é um alerta, assim, a superfície, né? É essa de demonstrar os países, mas, e inclusive, tem algo sobre isso no prefácio. Tem até um prefácio para o Brasil, essa edição tem um prefácio exclusivo para o Brasil. É essa ideia de que o marxismo está vencendo, ou o marxismo já venceu, o que é estarrecedor. Então a gente precisa retomar a nossa ideia de que não é ser individualista, mas o indivíduo é o motor da sociedade. Ele é o protagonista da sua história. E cada um tem aspirações diferentes, e é por isso que a gente tem que lutar contra esse tipo de ideologia que culminou em diversas mortes, em fome, em desespero, em sofrimento, e que não trouxe absolutamente nada de bom para a sociedade e para o mundo. Pelo contrário, só trouxe tristeza, sofrimento, divisão, até hoje ele divide. Esse é o objetivo dele, sempre foi o objetivo, dividir. Então a gente tem que tentar lutar contra isso, porque por mais que os países não existam, alguns aí existem, mas vocês estão me entendendo, o espírito ainda está aí até hoje e esse espírito ele é bem complicado e a gente tem que lutar bem contra ele. Beleza, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, me diz se você já leu o livro, me diz o que você acha sobre esse tema. Estamos abertos aí a críticas, esse debate é sempre importante. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, espero que você goste. Fique com Deus aí, um abraço e tchau!